Este é um podcast TSF. Qual é o seu conceito pessoal de sucesso, Jean-Michel Jarre? Je pense que le succès c'est un accident. Penso que o sucesso é um acidente. Piège pour un artiste et pour tout le monde, hein, à commencer par moi. A armadilha para um artista, e para qualquer pessoa, a começar por mim, é considerar que o êxito lhe é sempre devido. Ora, isso nem sempre acontece. Trabalha-se e, num certo momento, temos um encontro com o público e podemos conhecer o êxito, mas ele não é permanente. Acontece e depois retoma-se a velocidade de cruzeiro. Há momentos de sucesso, há fracassos. Uma pessoa vive entre uns e outros. Vous avez des succès, certainement vous avez des échecs, et vous vous situez entre les deux. Jean-Michel Jarre, 59 anos, músico, já uma vez contou que esteve indeciso entre a música e a pintura. O que é que o levou a escolher a música, Jean-Michel Jarre? C'est le fait que je sois rentré un jour au groupe de recherche musicale. Foi ter entrado para o grupo de pesquisas musicais que era dirigido por Pierre Schaeffer. Esse mestre, Pierre Schaeffer, fez-me ver que a música não era apenas composta por notas, mas por sons. La musique n'est pas faite seulement de notes, mais de sons. Pierre Schaeffer, que foi o inventor da música concreta. Precisamente, inventou a música concreta e devemos-lhe tudo. Foi ele quem inventou os sequenciadores, os loops, os delays, os sons escutados por ordem inversa, tudo aquilo que se faz atualmente na música. Foi o primeiro a manipular registros magnéticos também. Voilà, exactement. Le premier à manipuler les bandes magnétiques, manipuler les sons, et aujourd'hui, c'est devenu la manière traditionnelle de faire de la musique. C'est lui qui a tout inventé, on lui doit tout, je lui dois tout, et tous les musiciens aujourd'hui lui doivent tout. Exato. Foi o primeiro a manipular registros magnéticos, a manipular sons, e isso tornou-se agora a forma tradicional de fazer música. Foi ele que inventou tudo. Devemos-lhe tudo. Eu e todos os músicos de hoje lhe devem tudo. E foi ele que o introduziu no mundo da música. Antes, eu tinha tido uma educação clássica e tinha tocado em bandas de rock. Nessa altura, hesitava entre a música e a pintura. Mas quando entrou para o grupo de pesquisas musicais, já tinha optado pela música? Não, eu estava entre as duas. O que definiu a minha escolha foi precisamente poder dedicar-me quer à música, quer à pintura. Ou seja, o trabalho com as frequências, com as texturas sonoras, é exatamente o mesmo que a pintura não figurativa, a pintura abstrata. É jogar com as cores sonoras, criar paisagens sonoras, tal como ao pintar paisagens numa tela. O seu universo visual nos concertos, o recurso a luzes, a lasers, decorre desse seu desejo primordial de unir a música e a pintura? Absolument, tout à fait, vous avez raison. Exatamente, é isso mesmo, tem razão. Há no trabalho com ondas e com frequências, como disse, algo de visual, mas que relação é que encontra entre música e pintura, em concreto? Je pense qu'il y a une grande similitude dans justement... Penso que há grande semelhança na abordagem, sobretudo na pintura abstrata, que me interessava particularmente, e na música eletrónica. São duas formas que podemos comparar com a cozinha. On peut l'apparenter à la cuisine. É uma forma de culinária? Oui. On peut mélanger. Sim, pode-se misturar. Misturamos ingredientes, molhos, sabores diversos, tal como misturamos as cores, as texturas na pintura, como Jackson Pollock, Salvage, Hartung, todos esses artistas de abstração lírica, em especial, que me influenciaram, tal como misturamos as frequências, os sons, as cores, as texturas, as profundidades. É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Vejo muito poucas diferenças entre as duas. C'est exactement la même chose. Pour moi, je vois très peu de différence entre les deux. A música surgiu para si antes da eletrónica ou foram os recursos da eletrónica que lhe deram um interesse maior e especial pela música? Je dirais que, historiquement, c'est toujours la technologie qui définit un style. Diria que, historicamente, é sempre a tecnologia que define um estilo. Não acontece ao contrário. O pincel levou à pintura. A invenção do piano deu origem aos prelúdios. Com a eletricidade surge a guitarra elétrica e daí o rock and roll. Os singles de 3 minutos num vinil tocado a 45 rotações promoveram canções com essa duração. A tecnologia conduziu sempre a esse género de desenvolvimentos. Toujours a tecnologia a développer ce genre de choses. E na sua vida pessoal, que papel, que influência teve a tecnologia? Dans ma vie personnelle, c'est un mélange des deux. Na minha vida pessoal há uma mistura das duas coisas. É ao mesmo tempo uma atração poética, romântica, romanesca pela tecnologia. Quando eu era garoto, via o meu avô, que era inventor, inventar coisas absolutamente incríveis no seu ateliê. E depois, simultaneamente, desde muito pequeno, que o som me atraiu. O som, a envolvência sonora. Considérer le son comme de la pâte sonore.
O que é que o seu avô inventava? Mon grand-père, il a inventé une des premières consoles de mixage en France. O meu avô inventou as primeiras consolas de mistura em França. Para a rádio, inventou um dos primeiros giradiscos portáteis logo depois da guerra. A minha avó é que experimentava as invenções dele. Ele inventou um dos primeiros moinhos de café com peças de aspirador e com o motor de uma motorizada. Fazia um barulho infernal, espalhava grãos de café por toda a cozinha. A minha avó era a cobaia dele e comportava-se como uma verdadeira heroína. Continuait a servir de cobaye. O som e essas invenções do seu avô já andavam interligados. Oui, parce que la console... Sim, por causa da consola, o tepaz, como era chamado no pós-guerra, e também porque ele tocava o boé. E o meu pai, por sua vez, é um grande compositor de música para filmes. Os meus pais divorciaram-se quando eu tinha 5 anos e tenho poucas memórias da influência dele. Portanto, viveu desde muito novo num mundo de invenções e de inovações tecnológicas. Sim, e isso dava-me uma grande alegria. Eu não sou técnico, mas esse mundo despertou a minha curiosidade. Mantém-se a par hoje das inovações, das invenções que vão surgindo? Oui, toujours. Je me suis émerveillé récemment avec l'iPhone d'Apple. Sim, ultimamente o iPhone da Apple revelou-se um aparelho incrível. As inovações tecnológicas interessam-me pessoalmente e como artista. A título personnel e a título d'artiste. Sente a necessidade de ter sempre o último gadget que é posto no mercado? Não são tanto os gadgets que me interessam, mas sobretudo acompanhar a evolução tecnológica. Não me interessa adquirir esses novos instrumentos, mas sim conhecê-los. Conhecê-los como artista ou como simples consumidor? O artista pirateia coisas, no bom sentido da palavra. Piratear tecnologia, provocar acidentes, cria um espaço para a criatividade. A sua maneira de encarar os instrumentos foi-se modificando ou mantém a mesma abordagem de quando começou a trabalhar em música? Essa é uma pergunta de resposta muito fácil e também muito difícil. Os instrumentos, conforme dizia, há duas categorias de instrumentos, muito distintas. Há os instrumentos analógicos, que são os instrumentos fundadores da música eletrónica, e eu uso-os com uma alegria incomparável, porque têm um lado sensual, orgânico. Essa é uma categoria. Um lado sensual? Por muitas razões. Em primeiro lugar, as mãos tocam-nos, acariciam-nos, com desprendimento, com determinação, regulamo-los até obtermos o que se quer. É como uma carícia sonora. Depois, o som é muito quente, muito redondo, e, portanto, não agride o ouvido. Num computador não existe este aspecto sensual, é muito mais intelectual, quer dizer, é mais abstrato. Fazem-se cálculos, mexe-se com o rato, dão-se instruções, é completamente diferente. C'est-à-dire que c'est plus abstrait. Vous calculez, vous commandez avec la souris, vous êtes plus aux commandes de quelque chose. C'est pas du tout la même chose. As novidades no campo da informática não lhe trouxeram assim tantas alegrias, portanto? Non, je pense qu'il y a eu une période très sombre. Não, há uma época muito sombria nos anos 80, quando o digital era notoriamente menos bom que a música. Foi uma fase muito triste, em que os instrumentos não estavam ao mesmo nível. O digital levou à divisão da música por segmentos. Foi necessário passarem 2 décadas para começarmos a reencontrar o mesmo calor de outrora. Foram precisos 20, 25 anos. Tant que tout ça s'améliore, ça a pris au moins une vingtaine d'années. Maintenant, on commence à retrouver la même chaleur qu'avant. Mais il a fallu attendre au moins 20 ans, 20, 25 ans. Continua ainda hoje a ser um inimigo do CD? Du CD de l'époque, oui. Do CD de então, sim. Penso que o CD é responsável pela crise do disco e da música. A indústria quis vender música como iogurtes. Foi por isso que compus Musique pour Supermarché, um disco de que só editei um exemplar, precisamente para protestar contra este estado de coisas. Sabe, a música é vibração. Tem de se sentir a vibração. Com o analógico era simples. Gravava-se num registro magnético e a vibração era contínua. Depois, uma agulha num disco reproduzia uma vibração contínua. Era um processo físico e essas vibrações passavam diretamente do meu gesto musical ao seu ouvido. O digital dividiu isto em segmentos. A vibração foi segmentada. Ela chega ao ouvido fragmentada. 0 e 1 segmentam-se. São segmentos de tal modo longos que, particularmente no caso dos graves e agudos, se perde o sentido da continuidade da vibração. Portanto, aquilo que você recebe é uma emoção cortada às fatias. Mas não se ouve a mesma coisa. Claro que se ouve a mesma coisa. No plano da audição é a mesma coisa. No plano da emoção é que não se ouve a mesma coisa. Portanto, isso mudou tudo e alterou a relação que a sociedade tem com a música. E mudou para pior.
devenu de pire en pire avec le MP3. Foi piorando com o MP3 e agora com a perspectiva da música nos telemóveis, com altifalantes minúsculos. Mas o digital também progrediu. E com a alta definição, chegamos a um som que é tão bom como o analógico, se não mesmo melhor. Foi isso que eu fiz em DVD com Oxygène e que se pode fazer atualmente. Portanto, penso que é necessário reavaliar o suporte, que as pessoas compreendam e comparem. Ouvem-se coisas totalmente incomparáveis. Passámos da televisão a preto e branco para a televisão a cores, mas é um fenómeno... Passámos por um período asqueroso, mas creio que as coisas vão melhorar. On a été dans une sale période, mais je pense que ça va aller mieux. Ainda continua a ouvir gravações em vinil hoje? Ça m'arrive, mais moi je suis pas dans la nostalgie du tout. Por vezes, mas não sou nada nostálgico. Já não ouço discos de 78 rotações no gramofone. Claro que ouço música em MP3. Acho o iTunes excelente. Steve Jobs com o iPod é um dos poucos a demonstrar um sentido de estética e beleza na criação de um projeto, de um objeto tecnológico. É um caso raro, porque não há muita gente a fazer isso. Ao considerar o CD e os suportes digitais um problema, não teme que haja quem possa considerá-lo um tanto ou quanto reacionário, Jean-Michel Jarre? Pas du tout, parce que je pense que, si vous voulez, justement, tout est à inventer. De forma alguma. Já foi tudo inventado. Não digo que certos instrumentos sejam melhores que outros, mas também lhe digo que não temos nada que seja melhor que um Stradivarius para tocar determinado tipo de música. Agora, o computador, eu uso todos os dias. Componho imenso no computador. É insubstituível. Talvez venha a ser inventado outro instrumento melhor que o computador, e então dirão que é um instrumento muito melhor, mas não é necessariamente assim. O computador, hoje em dia, é insubstituível. Não se devem queimar as coisas. Vivemos numa sociedade em que parece acreditar-se que uma nova invenção substitui tudo o que existia até então. Mas não é assim. Se quiser, hoje em dia, o sonho da tecnologia desfez-se. On est dans une époque aujourd'hui où le rêve au niveau da tecnologia s'est estompé. Au milieu du XXe siècle, on était capable d'inventer l'hélicoptère, par exemple. Em meados do século XX foi inventado o helicóptero, por exemplo. É um aparelho absolutamente irracional, absolutamente delirante. Não é lógico. Mas havia uma visão poética do futuro, uma visão poética, romanesca. Hoje temos 10 mil anos atrás de nós, temos uma visão sombria, ensimismada. A visão do futuro é de um planeta... De um planeta ameaçado. Já não estamos à conquista do espaço, tentamos sobreviver no nosso espaço vital. Não é algo de errado, mas é diferente. As perspectivas mudaram. Mudaram as perspectivas, mudou o modo como se ouve música e, naturalmente, também a música que se ouve. Depois de um curto intervalo, vamos voltar com Jean-Michel Jarre, a música eletrónica e os novos desafios de um músico que já vendeu mais de 50 milhões de discos. De regresso à conversa com Jean-Michel Jarre, que decidiu comemorar os 30 anos do disco que o tornou famoso, o álbum Oxygène, regravando-o com a tecnologia atual. Os seus discos já venderam mais de 50 milhões de exemplares. Que desafios sente que ainda tem pela frente, Jean-Michel Jarre? Vous vous rendez compte de la question? Está a ver a pergunta. Pergunta-se a um artista, já teve tanto êxito, o que é que ainda lhe falta fazer? Ora, não se faz música para se ter êxito. On fait pas de la musique pour avoir du succès. Faz a sua com que objetivo? On n'est pas des banquiers, et c'est ça le problème fondamental. Não somos banqueiros, é esse o problema fundamental. Mistura-se a música e a criação com o resultado financeiro. Claro que toda a gente trabalha para ter um salário, ainda que hoje em dia se pretenda que a música é um bem gratuito, tão gratuito quanto o ar que respiramos. É escandaloso. Fiz coisas que resultaram e que me garantiram segurança material, mas isso não bloqueia o meu desejo de compor. A música vale por si mesma. Que ça va couper l'envie de faire de la musique. La musique, c'est intemporel. E que desejo é que ainda continua a alimentar? Mais l'envie, c'est de faire... Vous savez, un musicien... O desejo é fazer... Sabe, um músico, um criador, é alguém... Não se deve acreditar na ideia falsa de que um músico se renova, de que um artista se reinventa. Um artista tem algo a transmitir e passa a vida a declinar a mesma coisa. Considera a obra dos Beatles, veja a obra de Stanley Kubrick, de Fellini, de Garcia Marques, de Coppola. Eles dizem sempre a mesma coisa, mas sempre de maneira diferente. Pelo que me está a dizer, considera que há um desejo excessivo de novidade, que se exige aos artistas
uma renovação excessiva. Vous, les médias, à chaque disque, alors c'est quoi ce qu'il y a de nouveau? São vocês, os média, que a cada disco perguntam o que é que isto tem de novo. E o pobre artista responde, bem, em relação aos trabalhos anteriores é completamente diferente. Está a ver, Yesterday é completamente diferente de Strawberry Fields? Não, é semelhante. São os Beatles e o seu som é incomparável. Dirá que aquela melodia é uma declinação superior da outra, que era menos conseguida, mas estamos dentro do mesmo universo inconfundível dos Beatles. E é isto. Com um certo recuo, passados 20 anos, ouve-se e diz-se, da primeira à última canção, compuseram sempre a mesma canção. E isso corresponde a uma determinada personalidade musical. De facto, durante toda a vida, persegue-se o sonho de fazer a canção perfeita, ou o filme perfeito, ou o artesão que toda a vida fez mesas e um dia tenta fazer a melhor mesa. E no seu caso, como é? Ainda não cheguei lá. Já fiz muitos esboços e gostaria de um dia poder escutar qualquer coisa minha e concluir, ora, aqui está algo de A a Z que corresponde exatamente àquilo que pretendo dizer. Mas ainda não cheguei lá. Nunca teve vontade de escrever canções, por exemplo? J'en ai fait beaucoup des chansons en France. J'ai fait des chansons pour Christophe, pour Patrick Juvet, pour des artistes. Enfin, compus muitas canções em França. Compus para Christophe, para Patrick Juvet, para artistas. Mas nunca para os seus projetos a solo? Não, porque je suis pas chanteur. Não, porque não sou cantor. Acho que é preciso ter voz para cantar. Isso não me atrai, portanto, componho para outros. Também escrevi muitas letras, músicas, a certa altura letras e músicas, mas nunca canções cantadas por mim. Foi uma surpresa para si, Jean-Michel Jarre, o êxito que obteve a partir de 1976 com este Oxygène? Este disco foi recusado por imensas editoras porque diziam que não tinha vocalistas, que as músicas eram muito longas, chegando aos 10 minutos, e que nem tinham nomes, eram apenas numeradas de 1 a 6. Foi recusado por quantas editoras? Presque tout le monde a refusé Oxygène. Quase todas as editoras recusaram Oxygène. Não tem títulos autónomos, são músicas muito longas, não podem passar na rádio, não tem cantores, tem o título de um gás, o oxigênio, e estava-se no auge do disco e do punk. Era um ovni e, portanto, não havia qualquer razão para ter êxito. Acabou por ser lançado por uma pequena editora e tornou-se um êxito. Mas não foi, de forma alguma, um sucesso previsível. A que é que atribui esse êxito passados mais de 30 anos? Je pense que cette musique était profondément différente. Acho que se deveu ao facto de ser uma música profundamente diferente. Era tão diferente que teve um imenso sucesso. Mas lembro-me de que a minha mulher, nessa altura, a Charlotte Rampling, tínhamos acabado de nos conhecer, estava em filmagens na Irlanda. Eu nunca contei isto antes, ocorreu-me agora. En Irlande. C'est une histoire que j'ai jamais racontée, d'ailleurs, ça me revient comme ça. É uma primeira mão, portanto. J'en ai jamais parlé. Et puis, elle était en train de tourner un film. Nunca contei isto. Ela estava em filmagens e eu apareci com a gravação de Oxygène. Depois do trabalho, à noite, dei-lhe a ouvir a gravação e ela ficou siderada. Disse-me, olha, isto é tão especial que ou vai ser um fracasso total ou então um êxito planetário. Planétaire. E ela não se enganou. Oui, elle a eu raison, ça pouvait être l'un ou l'autre. Sim, ela tinha razão. Tanto podia acontecer uma coisa como a outra. Creio que o que explica esse êxito é que, do ponto de vista musical, havia música eletrónica na Alemanha, os Kraftwerk, havia os Tangerine Dream, mas era uma música totalmente diferente. Os Kraftwerk e os Tangerine Dreams tinham uma abordagem robotizada, desumanizada da música, fria, e levavam as pessoas a pensar que a música eletrónica era uma música fria. Uma música de robôs. De robôs. Ora, Oxygène era precisamente o oposto. Era uma música impressionista, uma música melódica, uma música em que não havia qualquer repetição de sons. Todas as sequências eram tocadas à mão. Era uma música humana. Não era uma música de máquinas, mas uma música humana, uma música analógica. Existia uma comunidade da música eletrónica nos anos 70? Não, a palavra comunidade surge com a internet. Não existia uma comunidade nessa época. Ainda por cima, os músicos eletrónicos não eram como os do rock. Trabalhavam em laboratório, nos seus laboratóriozinhos de instrumentos. Não conhecia os músicos dos Kraftwerk, por exemplo? Conhecia, mas não vivíamos no mesmo país. Viajávamos menos, não tínhamos de facto contactos. Depois de termos tido sucesso, cruzámos-nos por diversas vezes, mas antes disso cada um estava enfiado no seu canto. Antes de terem êxito, eram totalmente underground. Totalmente. Há 10 anos que eu compunha música eletrónica, mas que só era conhecida por meia dúzia de pessoas. Oxygène também poderia ter acabado por só interessar os meus vizinhos. Oxygène, o seu disco, já li alguns, foi feito na cozinha do seu apartamento. Isso aconteceu por necessidade ou porque fez questão de que fosse um trabalho artesanal?
Não, porque o meu modo de trabalho não era compatível com o trabalho em estúdio. Um engenheiro de som dir-me-ia logo que não podia gravar assim, que tinha de ser de outra forma. Na música eletrónica é preciso controlar tudo. A mistura é como a direção de uma orquestra. É exatamente a mesma coisa. Por isso, para conseguir o que desejava, só o podia fazer daquela forma. Filo na cozinha, mas teria feito noutro local se tivesse melhores condições. Foi assim porque era a maneira de compor livremente e da forma que eu desejava. De composer comme j'avais envie de le faire. A sua obsessão, já disse uma vez, era construir uma ponte entre a pop e a música clássica. Sim, não exatamente a música clássica, mas uma ponte com a música eletrónica experimental. Uma ponte entre a música concreta, eletroacústica e a música pop. É verdade, de facto. Acha que o conseguiu? Avec Oxygène, Equinox, certainement, oui. Com Oxygène e Equinox, sim, consegui. E além de si, acha que houve outros músicos a percorrerem depois essa ponte que o Jean-Michel Jarre quis construir? Creio que muita gente, a partir dos anos 80 e 90, começou a atravessar essa ponte à conquista do público, com sons que não seriam tão facilmente popularizáveis se não tivessem surgido discos como Oxygène e Equinox. Penso que sim. Qual é que foi a reação de Pierre Schaeffer, o seu mestre, aos seus discos? Um compositor de vanguarda, um homem dedicado à pesquisa. É muito natural que não tenha ficado lá muito satisfeito com a opção por uma música de grande público, feita por si, feita por um dos discípulos que ele formou. Era isso que era surpreendente nele. Infelizmente não cheguei a conhecer a sua reação, porque já estava muito doente e veio a falecer. Ele não chegou, portanto, a saber do seu êxito. Creio que chegou a saber, mas isso aconteceu já no final da vida dele, quando já se encontrava muito doente. Mas Oxygène deve-lhe algo. Eu estava provavelmente destinado a seguir uma carreira na música contemporânea, mas ao fim de 3 anos, no grupo de pesquisas musicais, ele disse-me: sabes, não estás aqui a fazer nada. Continua a arranhar no teu laboratório, a procurar coisas. Tens de te apresentar ao público. Faz música para filmes, vai fazer concertos, gravar discos, faz coisas utilizando o que aprendeste aqui. Usa isso para chegar ao público. Foi um conselho estupendo vindo da parte dele. Va faire des choses, c'est ton truc, ça. Il faut que tu ailles le faire et prends ce que tu connais d'ici et utilise-le pour aller à la rencontre du public. C'était formidable, ça, pour quelqu'un comme lui, de dire ça. Fala do grupo de pesquisas musicais como um laboratório. Porquê? Et quand je dis laboratoire, oui, parce que il faut pas oublier que toute la musique électronique qui était faite dans ces studios, il n'y avait pas de synthétiseur. É preciso lembrar que toda a música eletrónica que era feita nos estúdios do grupo de pesquisas musicais não recorria a sintetizadores. Eram máquinas de laboratório, truques desenvolvidos na rádio, dependia da Rádio France, e ainda máquinas de laboratórios médicos, osciloscópios. Faziam-se manipulações de sons a partir daí. Havia osciloscópios por todo o lado. Enchiam uma parede inteira. Portanto, não tinha nada a ver com os sintetizadores que já existiam nos Estados Unidos. Donc, c'était des choses très particulières qui n'avaient rien à voir avec les synthétiseurs qui existaient déjà aux États-Unis. Nem havia teclados nesses instrumentos. Pas du tout. Pas du tout. Nada. Faziam-se notas carregando em botões. Avec les boutons. As coisas mudaram muito com a introdução dos teclados? Bien sûr, oui. Ça a changé, mais en même temps, ça a changé et puis très très vite, on est arrivé. Alors, quand on a commencé à mettre des claviers sur les synthétiseurs, d'une certaine manière, sim, mudaram e mudaram muito depressa. Quando se instalaram teclados nos sintetizadores, estava-se já de algum modo a entrar na área dos instrumentos eletrónicos. Nos grandes teclados e sintetizadores podiam-se executar notas, mas a pouco e pouco, com a introdução de programas, conseguiam-se obter sons de trompete, de tubas, e isso levou as pessoas a pensar que os sintetizadores serviam para produzir sons falsos de instrumentos já existentes, sons falsos de guitarra, de trompete. Ora, isso estava completamente errado. Faux son de guitare, faux son de trompette, etc. Ce qui est évidemment complètement faux. Passaram a servir sobretudo para imitações. Voilà. Et les programmations... Precisamente. Os programas eram de tal forma complicados que obrigavam à presença de um engenheiro. 95% das pessoas que os utilizavam limitavam-se a seguir os programas instalados. Mas ao superar-se isso, foi possível entrever a verdadeira natureza da música eletrónica. Ça aussi, ça a dévoyé la vraie nature da música eletrónica. Um percurso longo, desde os sintetizadores, ainda sem teclados, até aos grandes ambientes sonoros com que a música eletrónica se tornou popular a partir dos anos 70. Depois de mais uma curta pausa, voltamos com Jean-Michel Jarre e a invenção do futuro. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o músico francês Jean-Michel Jarre, nome central da música pop eletrónica. É leitor de ficção científica, Jean-Michel Jarre? Je l'ai été.
Jusqu'en 2001. Et je le suis moins depuis. Já o fui até 2001. De então para cá leio menos. Porquê? Parce que ça va avec. É uma consequência. O meu filme de cabeceira, que me influenciou muito, é 2001, Odisseia no Espaço. E sou muito amigo de Arthur Clarke, apesar de agora o ver pouco. Mas ele teve um papel muito importante na minha vida. E li muita ficção científica. Há alguma obra relevante de ficção científica publicada nos últimos 5 anos? Não existe nada. Isso é por culpa do espírito da época em que vivemos? Com certeza. Não há nada comparável a 2001, Odisseia no Espaço, às Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, a Isaac Asimov, às obras dos grandes autores de ficção científica. Não há nenhum grande autor atualmente. Não é por falta de interesse das pessoas, mas já não se escreve sobre isso. Perguntei-lhe pela ficção científica porque a sua música foi considerada uma música futurista e associada muitas vezes à ficção científica. Isso agrada-lhe? É verdade que a minha música é muitas vezes associada à ficção científica, mas apesar de eu ser leitor de ficção científica, nunca considerei a minha música ligada à ficção científica. A minha música não está ligada à estratosfera, está mais ligada à biosfera, a um ambiente humano. O oxigênio não se encontra na estratosfera. É uma música que está ligada ao espaço, mas a um espaço à escala humana. É uma música que paira a 5 metros do chão e não a 5.000 quilómetros da Terra. Quer dizer que se sentia mal compreendido. Por que é que surgiu essa associação? Por uma razão muito simples. Por utilizar instrumentos eletrónicos e instrumentos do futuro, havia necessariamente um lado futurista. Sim, tinha um aspecto futurista, um lado vanguardista, um lado Guerra das Estrelas, mas nunca me considerei um músico desse género. No caso da Guerra das Estrelas, curiosamente, a banda sonora não é eletrónica. A música do filme é tocada por uma orquestra. Isso é muito interessante e tem a ver com algo de fundamental. Eu gostaria imenso de ter feito música para esse género de filmes. Faire de la musique de film pour ce genre de film. Nunca foi convidado para isso? Mais non, mais personne, il y a pas eu. Il y a eu que Ridley Scott qui a travaillé avec Vangelis pour Blade Runner, mais c'est le seul exemple. Nunca, nem eu, nem ninguém. Só Ridley Scott usou uma vez música eletrónica de Vangelis em Blade Runner. Não há música eletrónica nos filmes de ficção científica. Creio que os realizadores desconfiavam do sintetizador porque pensavam que servia para fazer sons falsos de orquestra. Por isso, mais valia usar orquestras verdadeiras. A ideia de que o sintetizador e a música eletrónica são incapazes de traduzir sentimentos. Podiam servir para outro género de projetos. Por isso é espantoso ver que nos filmes de ficção científica não existe música eletrónica. É ao contrário. Apesar de não ter passado, como já disse, a adolescência com o seu pai, Maurice Jarre, que influência é que ele teve na sua formação? Ao nível dos cromossomas, divorciou-se da minha mãe quando eu tinha 5 anos e não o vi durante anos. Para mim era uma pessoa abstrata. Fazia música para filmes e pouco falávamos. Eu vivia na Europa e trabalhava noutra área. Lembra-se do primeiro filme que viu com a consciência de que a banda sonora era do seu pai? Sim, foi talvez Lawrence da Arábia. Vi o filme, mas era algo de abstrato para mim. Não havia discos, não passava na rádio, não se falava disso. Era a música de um filme, mas para mim, bem, era um pouco abstrato. Era menos importante do que hoje em dia. Sim, com certeza. Não tem nada a ver, obviamente. O Jean-Michel Jarre também chegou a fazer música para filmes. Claro, com certeza. Compus várias bandas sonoras, mas penso que, psicanaliticamente, pode explicar-se o facto de eu não ter feito muitas por achar que era o território do pai e que não podia imiscuir-me. Mesmo não gostando de ver a sua música classificada como música futurista? Não me incomoda. Simplesmente a minha inspiração, mesmo que ela o fosse, a minha inspiração não estava necessariamente relacionada com isso. Não me incomoda nada que digam isso. Continua a dizer-se isso, mas aquilo para que lhe queria chamar a atenção é para o facto de que hoje em dia se lêem mais romances históricos do que ficção científica. Teme que, ao associarem a sua música ao universo da ficção científica, estejam a remetê-la para um género, de certo modo, anacrónico? Jean-Michel Jarre. Não sei. O tempo dirá. O tempo filtra as coisas. Eu penso que, fundamentalmente, as pessoas que ouviram essa música foram tocadas pela própria música, não por ela ser de um determinado género. Nunca fui um compositor da moda, propriamente dito. Mas nos anos 70
Esteve na moda. Non, ça veut pas dire avoir du succès. Nunca mais deixei de ter êxito desde os anos 70. Os meus álbuns vendem-se bem, as pessoas vão aos concertos, muita gente em todo o mundo. Não é isso que me refiro. Creio muito francamente que as pessoas, por exemplo, as pessoas que admiraram Oxygène, em regra, nem sabiam que instrumentos eu tocava nessa altura. Foi o som que as cativou, foi a música que elas apreciaram acima de tudo, e é isso que conta. Não se trata de estar ligado a algum movimento. Quando digo que nunca estive na moda, quero dizer com isto que nunca fiz parte de uma moda disco, punk, nem rap, nem eletro. Sigo o meu caminho, aconteça o que acontecer. Penso, aliás, que muitos artistas deveriam fazer isso. Seguir, criar o que têm a dizer e pronto. Falo por mim, mas todos os grandes artistas acabaram por trilhar o seu próprio caminho. Não estavam nem deixavam de estar na moda. Seguiam o seu caminho e é isso que faz a sua originalidade, a especificidade de um artista, creio eu. Et c'est ça qui fait l'originalité et la spécificité d'un artiste, je crois. O Jean-Michel Jarre já tocou em espaços imensos, até em Pequim e em Xangai. Foi o primeiro artista ocidental a tocar na China depois da morte de Mao Tse-tung. Onde é que lhe falta ainda atuar, Jean-Michel Jarre? Au Portugal, ça s'est failli se faire 3 fois et ça s'est pas fait. Em Portugal, já cá estive 3 vezes e gostei muito. Porquê que nunca deu um concerto em Portugal? Un coup, c'était parce que j'allais... Uma vez esteve previsto um concerto, não sei bem onde, no Rossio, creio. E outra vez foi por causa das eleições em Portugal. E da terceira vez, já não me recordo porque é que não teve lugar. Lamento bastante, porque gosto mesmo muito do país. Lisboa lembra-me a minha cidade natal, Lyon, bastante. Sinto-me muito próximo. Gostaria de tocar aqui e acho que isso irá acontecer. J'ai des atomes crochus avec cette ville et je pense que ça sera un jour. Mas quando lhe perguntei onde é que lhe faltava ainda atuar, era mais no sentido de um grande desafio que tenha ainda por concretizar. Não é assim um desafio imenso tocar em Portugal? Ce qu'il faut bien comprendre, et ça, se quiser, é preciso perceber bem, e vocês, os média, são incríveis nesse aspecto, porque pensam que eu ataco os concertos como quem se lança à escalada do Everest, ou como Buffalo Bill no Encalço dos Índios. Como Buffalo Bill à la poursuite des Indiens. E não é assim? Não, pas du tout. La plupart des... Não, de forma alguma. A maior parte dos concertos que dei foram concertos a pedido. Não fui eu que pedi. Olhe, como uma criança caprichosa. Olha, agora quero tocar nas pirâmides. Não há um certo lado Guinness Book nas suas atuações? Pas du tout. Je veux dire que moi j'ai fait de modo algum. Fiz um primeiro concerto experimental na Praça da Concórdia, em Paris, e foi o meu primeiro concerto ao ar livre. Eu queria atuar ao ar livre porque aquela música era uma música que eu queria expressar ao ar livre. Estava ligada ao ambiente, estava ligada ao exterior. Não é muito sexy tocar instrumentos eletrónicos em palco, e por isso queria encontrar correspondências visuais. E veio 1 milhão de espectadores. Palavra que levei as mãos à cabeça. Não estava nada à espera daquilo. E apareceu sempre imensa gente em cada concerto. Porquê? Dependeu sempre de cada contexto particular. Mas sabe, cada concerto meu teve 10 vezes menos promoção do que um espetáculo da Madonna. Convém saber isso. Eu não tenho por trás a maquinaria de Hollywood. A organização desses concertos é artesanal, funciona mais à maneira latina. Por isso, se as pessoas aparecem, é porque querem. O que é alucinante é que, em relação à minha carreira, as pessoas digam que eu não dou um concerto se tiver menos de 800 mil ou 1 milhão de espectadores. Mas dizem isso de mais algum artista? Mas um artista pode controlar o número de pessoas que vão aparecer para o ver? É demencial pensar uma coisa dessas. O que é que espera do futuro, Jean-Michel Jarre? De continuer a avoir la chance d'avoir un public qui comprenne ce que je fais, qui a envie de l'écouter, et de pouvoir continuer à le faire, et à continuer à m'améliorer, et qu'un jour le brouillon devienne copie définitive, le plus tard possible. Poder ter a oportunidade de continuar a ter um público que compreende o que eu faço, que deseja ouvir-me, poder continuar a fazê-lo e a melhorar a minha música, e que um dia o esboço se torne uma cópia definitiva, o mais tarde possível. Um desejo de aperfeiçoamento numa caminhada musical que já teve o reconhecimento do público um pouco por todo o mundo, 30 anos depois de ter editado Oxygène, o disco que o conduziu à fama a nível planetário. Jean-Michel Jarre decidiu regravá-lo em alta definição, uma forma de reclamar para si próprio o estatuto de pioneiro da música pop eletrónica.